Olá, seja bem-vindo. Vamos falar um pouco neste vídeo sobre o controle de versão de software, tá? De uma maneira mais simplificada, a gente pode falar que vamos trabalhar com o controle das alterações que a gente faz no nosso código-fonte. E sendo um pouco mais específico, nós vamos falar de uma tecnologia que a gente chamada de Git. Mas antes de entrar nela, nós vamos contar um pouco a história, né, sobre o controle de versão e que a gente pode fazer de diversas formas. A gente pode controlar as alterações numa maneira que a gente pode dizer a maneira raiz, né? Onde toda vez antes de iniciar uma alteração a gente faz uma cópia antiga para termos um backup, pois assim, se algo der errado em alguma alteração que a gente fizer, basta a gente remover a pasta e iniciar novamente a partir do nosso ponto de controle, né? Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: essa maneira funciona quando nós trabalhamos em equipe? Com duas pessoas já fica difícil de controlar essas alterações. Imagina com um time de dezenas de pessoas trabalhando em um mesmo trecho de código. Ou quem trabalha com o código aberto, centenas de pessoas, né? Fica inviável trabalharmos dessa maneira, tá? Então, por isso que existem os versionadores de software, né, que nos permite acompanhar todas as alterações que estão sendo feitas no nosso projeto, tá? De uma maneira mais facilitada e sistematizada, além de possibilitar o trabalho colaborativo. A gente pode citar alguns benefícios, né, algumas vantagens de fazer o versionamento de software através dessas ferramentas. Não se restringe a estas que estão listadas. Mas a primeira é a questão da segurança, pois as ferramentas permitem definir quais operações cada usuário pode executar. A própria questão de criar versões, né, isso é muito comum, a gente vê um software 1.0, 1.1, isso é o controle de versão. A rastreabilidade do que foi alterado, a gente sabe exatamente quem alterou, onde, quando e por qual motivo, se foi uma funcionalidade nova ou se foi a correção de algum bug. A colaboração, que nós já falamos anteriormente, e podemos falar algumas outras vantagens, né? Falando aqui um pouco sobre a história do versionamento, a gente pode, falando de duas ferramentas um pouco mais antigas, que é o CVS e o Subversion, ou SVN, né? E ambas possuem uma característica comum, que é a existência de um repositório central, como vocês podem observar na figura, e cada colaborador, né, cada pessoa, ela tem o código-fonte em seu workspace. E essas pessoas, né, neste nosso exemplo, temos o Workspace 1, Workspace 2, Workspace 3. Cada um desses Workspace pode ser um colaborador diferente. E cada um desses colaboradores, eles podem tanto enviar as alterações para o repositório central, onde todos enxergam, quanto pode atualizar, né, o seu workspace com as modificações feitas pelos colegas, tá?
E temos também o Git, que já é uma ferramenta mais nova, existem outras, inclusive mais atuais, mas vamos focar aqui em relação ao Git. Apenas uma curiosidade, ele foi criado pelo Linus Torvalds, né, o criador do próprio Linux. Tem um TED Talk dele interessante a respeito disso. Vou deixar o link para vocês. E ela possui uma arquitetura um pouco diferente, tá? A gente pode dizer que ela tem uma camada extra. Então, tem um repositório central, porém há essa camada que a gente chama de um repositório local, que está na máquina de cada um dos colaboradores, e por fim tem o workspace. E esse repositório intermediário, vamos dizer assim, essa camada extra, traz algumas vantagens. E não vou abordar aqui nesse vídeo, a gente pode depois extrapolar mais para frente sobre as vantagens dessa camada extra. Mas assim como o CVS e o SVN, cada colaborador tem o seu código-fonte no seu workspace que envia as alterações para o repositório, né, local, que vai comunicar com o repositório central, que todos os outros colaboradores têm o acesso, tá? Então a gente vai entrar agora um pouco sobre o fluxo, né, de como que funcionam os comandos do Git de uma maneira bem sucinta. Vamos abordar aqui apenas os comandos essenciais que a gente precisa saber para iniciar as operações. Também vou deixar um vídeo aqui de como criar um repositório remoto, tá, que é o ponto de partida ali. E o primeiro comando que nós temos é o git clone, tá? Esse git clone, a gente pode dizer que ele é responsável por fazer o download de todo o projeto, né, do repositório remoto para a nossa pasta de trabalho, para o workspace. E esse comando a gente faz esse download apenas uma vez, porque quando tiver atualizações é um outro comando que nós iremos utilizar, tá? Então, de posse do projeto, né, do código-fonte no nosso workspace, a gente pode adicionar arquivos, fazer alterações, modificar o código-fonte, remover o arquivo na nossa pasta de trabalho, e a gente precisa enviar essas modificações para o repositório central, né, para o repositório remoto, para que as outras pessoas que trabalham no projeto tenham acesso a essas modificações. Então nós temos estes comandos. O git add, que ele é utilizado quando a gente adiciona um novo arquivo no nosso projeto que não era versionado anteriormente. E temos o git commit, né, que ele faz, na verdade, o envio dessas modificações para o nosso repositório local, inclusive os arquivos que foram adicionados e inclusive os arquivos também que foram removidos. Só que quando a gente faz essa sequência de código, né, essa sequência de execução do git add e do git commit, tais modificações ainda não foram enviadas para o repositório central. Então, as outras pessoas ainda não têm acesso, eles continuam na máquina do desenvolvedor. Para enviar todas as modificações, para que todos tenham acesso, nós temos esse terceiro comando, tá? Que é o git push, que aí sim ele vai enviar as modificações para o repositório central. E por fim, todos terão acesso a esse código modificado. Então esses três comandos, o git add, git commit e o git push, eles são comandos para enviar modificações. Mas nós temos também os comandos para trazer os arquivos que foram modificados, para trazer as atualizações, as modificações feitas por outras pessoas. Então nós temos
um outro comando, que é o git pull. O git pull ele traz esses arquivos modificados para o nosso workspace. E existe também uma alternativa que é o git fetch, que ao invés de ir para o nosso workspace, ele vai para o repositório local. E depois nós temos que trazer do repositório local para o nosso workspace. A gente pode resumir, né, falar um pouco sobre a diferença do git pull para o git fetch. É que na verdade o git pull ele nada mais é do que o git fetch com outro comando, que nós não vamos entrar em detalhe neste vídeo, que é o git merge. Então, na verdade, o git pull ele é a combinação desses dois comandos que traz os arquivos que foram modificados por outras pessoas, que foram modificados no repositório remoto, para o nosso workspace. E para finalizar, temos o git checkout, que ele é muito utilizado quando algo dá errado, quando a gente está trabalhando no nosso workspace e a gente quer desfazer, reverter alguma modificação. É uma das funções desse comando, tá? Estes comandos que nós estamos apresentando neste fluxograma são comandos básicos, tá? São os comandos essenciais que a gente precisa trabalhar, que nós precisamos conhecer, porém o Git não os restringe a apenas essas operações. Nós temos vários outros comandos, o git config, git init, que é para criar o arquivo local, o próprio git status para verificar se tem modificações, e teremos uma sequência onde falaremos um pouco de cada um desses comandos, tá? Existe, a gente já está finalizando, mas é interessante a gente comentar que o Git é essa plataforma de versionamento e, como foi apresentado, a gente precisa de um servidor para armazenar esse repositório central. A gente pode criar um servidor em uma máquina nossa e tudo mais, porém existem alternativas, inclusive gratuitas, de hospedagem desses repositórios, tá? Tem um muito conhecido, que é o GitHub, que é bastante utilizado pela comunidade. O GitLab, que tem uma plataforma interessante, que inclusive você pode instalar o GitLab em um servidor. O Bitbucket também, que tem várias outras funcionalidades. O que difere de cada um deles é realmente a interface e alguns serviços que um oferece e que o outro não. O mais importante é termos, né, a hospedagem desse repositório para que todos os colaboradores tenham acesso. O Git é interessante dizer que ele é raiz, então a gente trabalha com ele através de linha de comando. Então, quando instalamos tanto no Linux, não há uma interface que já venha. No Windows, quando você instala o Git, ele já tem uma pequena interface, apesar de não ser muito bacana. E existem existem softwares que a gente pode utilizar para trabalhar com a interface gráfica para não ficar utilizando os comandos pela linha de comando. Tá? Vou citar alguns. Para o Windows nós temos o próprio Git Desktop e o Source Tree. Para o Linux tem o Git Extensions e o Smart Git. E também existe editores, né, de programação, como o Visual Studio Code e o Atom, que ele já tem esse suporte ao Git. Tá? Deixei o link também para outros softwares de interface, caso interesse. E eu espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aí abaixo, entre em contato. Muito obrigado e até a próxima.